Currículo de quem? Ah, da Joaquina. Pode deixar que eu vou dar uma olhada. Obrigado. Muito interessante esse currículo da Joaquina. Ah, ela tá aplicando para essa vaga. Uma vaga excelente. Mas o currículo tá um pouquinho diferente, tá difícil de entender a ordem das coisas. Sabe me dizer onde tá a carta de motivação dela? Sério? Sem carta de motivação? E as cartas de recomendação dela? Ok. Enfim, e o que foi que ela fez até 2015? Poxa, infelizmente estão faltando muitas informações aqui nesse currículo. Não vai dar para considerar. Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem e que tenham gostado dessa encenação digna de Oscar. Agora vocês entenderam porque eu não sou ator, mas por essa encenação assim magnífica, acho que eu já mereço um like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e comentem o que vocês acharam da história do recrutador genérico da Alemanha que estava olhando o currículo da Joaquina. Mas bom, vamos para o assunto de hoje. Há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo falando sobre o repertório internacional não material. Ou seja, todos aqueles aspectos intangíveis que são importantíssimos na hora de buscar construir uma carreira no exterior. Ou seja, qualificações, experiências e esse tipo de coisa que acaba ajudando demais na hora de procurar um emprego fora. Hoje eu gostaria de falar sobre o repertório internacional material, ou seja, coisas mais tangíveis, as quais também nos ajudam a procurar um emprego fora. Exemplos dessas coisas são tudo aquilo que o nosso recrutador genérico falou no começo do vídeo que ele não achou na candidatura da Joaquina. No Brasil é muito comum que a gente simplesmente envie o currículo. Isso é uma prática comum em alguns países, mas não em todos. E na Alemanha é muito comum que a gente não só envie o currículo, como também envie muitas outras documentações. Algumas delas estão presentes em diversos países, como as cartas de recomendação, a carta de motivação, e algumas outras são realmente coisas mais específicas daqui ou mais específicas de alguns outros países. Justamente pelas candidaturas na Alemanha serem muito completas, vou pegar uma série de pontos que são comuns em candidaturas aqui para falar sobre eles com vocês e sobre a importância deles e por que eles existem, mas também vou falar sobre outros aspectos do repertório internacional material que não envolvem necessariamente somente esses pontos da candidatura, porque tem outras coisas também. O primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês são as cartas de recomendação. Vocês já viram na encenação que o nosso recrutador Max Mustermann acabou perguntando: nossa, mas como é que eu vou saber se ela realmente trabalhou nesses lugares? E essa é exatamente a função das cartas de recomendação em muitos países. A carteira de trabalho, como a gente tem no Brasil, não é uma coisa muito frequente. Em outros países não existe necessariamente um registro como a carteira de trabalho que acaba contendo todas as nossas experiências profissionais e que também prova essas experiências profissionais. É por isso que acabam tendo essas cartas de recomendação, que não necessariamente necessitam recomendar uma pessoa, mas que simplesmente também provam esse relacionamento trabalhista que teve entre a empresa e o empregado. Mas isso pode ir a níveis muito mais fundos. Aqui na Alemanha é proibido fazer uma carta de recomendação que seja negativa ou que tenha conotação ou soe negativa. Aliás, carta de recomendação aqui na Alemanha, esse ponto que a gente está falando, chama Arbeitszeugnis. E justamente por essa impossibilidade de fazer algo negativo, existem vários níveis de cartas positivas e tem até uma linguagem secreta, a tão chamada Zeugnissprache, a qual diversos pontos estão super explicados, como se você não colocar que a pessoa foi excelente, over the top, meu Deus, é o melhor dos melhores, talvez a sua carta, que soa muito boa, não seja tão boa assim. E tem gente que estressa demais sobre isso aqui. E existem outros países no qual não tem linguagem secreta, tá ali escrito simplesmente
Marcos trabalhou do dia X ao dia Y na nossa empresa, nós agradecemos muito pelo trabalho. Esse é um aspecto o qual a gente realmente tem que dar uma olhada de saber como que funciona em diferentes países, para caso a gente for pedir as nossas cartas de recomendação no Brasil, a gente já possa informar o empregador e dizer, olha, eu preciso de uma coisa assim, assim, assado. O segundo ponto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês são as cartas de motivação ou as cartas de apresentação. Elas são comuns em diversos países e são essa carta de apresentação mesmo que a gente acaba colocando no começo das candidaturas a vagas de emprego ou a diferentes posições, caso a gente esteja aplicando dentro da própria empresa. Essas cartas, elas são, como eu disse, muito comuns em diversos países e também um pouco polêmicas, porque muitas pessoas dizem, poxa, eu não entendo a necessidade disso, eu já estou enviando um currículo que tem todo o meu histórico profissional e acadêmico, já estou enviando as cartas de recomendação das empresas, qual que é o valor agregado dessas cartas de motivação? Isso realmente tem a sua validade, até porque as cartas de motivação são um grande investimento de tempo na hora de fazer as candidaturas, porque uma boa carta de motivação é feita individualmente para cada vaga. Mas nossa, individualmente para cada vaga? Sim. E eu explico para vocês o motivo também. Nessas cartas, a gente acaba colocando a nossa relação com a empresa, a nossa relação com a posição almejada, o que a gente pode fazer para movimentar aquilo que a empresa está querendo, e tudo isso dentro de um contexto. Se a gente acaba fazendo algo muito genérico, fica na cara que está genérico. Como o nome já diz, a carta é de motivação. A gente quer mostrar o quanto a gente quer assumir essa posição, o porquê ela é importante pra gente, mas principalmente o porquê nós somos importantes para a empresa. Então, na hora de fazer isso, é muito importante a gente olhar as palavras-chave que estão numa vaga de emprego. E também pensar muito e refletir sobre o nosso histórico. Talvez as cartas de motivação sejam realmente um grande investimento de tempo, mas elas também são um belo exercício de autorreflexão. O terceiro ponto do nosso repertório internacional material é justamente o currículo. Mas Marcos, a gente também tem currículo no Brasil. Pois é, criatura, eu sei, mas o que acontece é que o modelo do currículo acaba mudando demais de país para país. Talvez seja uma das coisas que mais variem. É muito importante que a gente acabe adaptando o nosso currículo ao modelo do país. Quer dizer que a gente não vai ter o currículo considerado se mandar com o modelo do Brasil? Não, não quer dizer. Pode ser que seu currículo seja considerado e que você consiga a vaga de emprego. O que eu tô dando é uma dica para você otimizar as suas chances. E por quê? É muito positivo quando um currículo é diferente no sentido criatividade, legibilidade, se tem alguma coisa diferente ali que chame a atenção e que seja legal. Mas não é positivo quando o seu currículo é difícil de entender. E se os recrutadores de um país estão muito acostumados com um modelo que é exatamente assim, eles conseguem captar as informações assim, existe o risco dessa pessoa não sair do ambiente natural dela, que ela está habituada com quase toda a candidatura que ela vê, para entender como você organizou as informações no modelo brasileiro de currículo. E isso é muito negativo, porque pode ser que ela não ache justamente aquela coisa que é necessária para você ser convidado para uma entrevista de emprego. Então, por isso que é importante fazer o currículo de acordo com o modelo do país. E também tem outras questões a se considerar. Por exemplo, na Europa, na Alemanha, é muito comum um currículo em modelo tabelar. E também tem outras coisas, como foto no currículo. Tem países nos quais foto é extremamente importante e as pessoas vão para estúdios fotográficos simplesmente para tirar uma foto perfeita para enviar nas candidaturas de emprego. E tem países nos quais uma foto é completamente tabu. Os recrutadores ou as pessoas podem até entender, nossa, essa pessoa está querendo tirar vantagem por causa da aparência, é isso mesmo? E acaba chegando completamente negativo. Ou que acabam entendendo que fotos são algo discriminatório e que não deve ser usado na hora de se candidatar para uma vaga de emprego. Mas como a gente não vai mudar a cultura de um país inteiro ou uma cultura de recrutamento inteira, é bom que a gente se integre na massa e acabe fazendo algo que seja mais legível, que seja melhor considerado. Pensando, óbvio, sempre em se destacar. Ah, e acabei de lembrar de outro aspecto dos currículos, que é, há países que valorizam demais
só as últimas 3 experiências profissionais e que isso já basta. Mas há países nos quais é importante saber tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa desde a escola. E que se você acaba não colocando essa informação, a pessoa também acaba ficando, nossa, mas aconteceu alguma coisa de ruim? Por que isso não tá lá? No caso contrário, né, de países que acabam considerando as 3 experiências profissionais, se você colocar coisa demais, a pessoa vai pensar, nossa, essa pessoa se acha importante demais, né? É uma arrogância colocar isso, ou que desnecessário, tantas páginas, 1 ou 2 páginas basta. Então é muito importante saber como são feitos os currículos nos países para os quais vocês estão se candidatando a vagas de emprego. O quarto ponto do nosso repertório internacional material são diplomas e certificados. Esse é um ponto muito cultural de diversos países. Tem países nos quais diplomas e certificados têm importância, claro, sempre tem alguma importância, mas que não são tão relevantes. O mais relevante é a sua experiência e a sua habilidade. Se você prova que você consegue fazer algo, já basta. E tem países nos quais a cultura é um pouco diferente, é uma cultura que valoriza muito essa educação formal, e no qual para tudo se tem que ter diplomas e certificados que provem que você realmente pode fazer aquela coisa. A Alemanha é um desses países nos quais diplomas e certificados são importantíssimos e no qual muitas empresas acabam pedindo já para fazer upload de todos os seus diplomas e certificados na hora de se candidatar a uma vaga online, onde as pessoas já acabam enviando isso anexo ao currículo quando estão enviando um PDF ou algo assim nesse sentido. Então, se você está pensando em se mudar para um país onde isso é importante, faça questão de fazer um certificado de inglês, um certificado de alemão, vai buscando todos os certificados assim que você fez, porque você não sabe a relevância que isso pode ter. E às vezes se você está indo pro país procurar emprego, já leva tudo isso contigo que pode ser importante. As empresas podem pedir para você mostrar isso presencialmente na hora da contratação ou na hora da entrevista também, para justamente validar essa informação de vocês. O próximo ponto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês é o portfólio. Ele não é relevante para todo mundo, ele é mais relevante para todas aquelas profissões nas quais a gente realmente tem um trabalho físico ou algo assim mais concreto para mostrar aquilo que a gente consegue. Então, caso de web designers, arquitetos, caso de programadores, enfim, artistas, todas essas profissões, um portfólio é muito importante. E saber organizar essas informações dentro de um portfólio, a ponto que elas sejam extremamente relevantes para a empresa para a qual você está se candidatando, também é muito importante. A gente tem que pensar que as candidaturas, elas são sempre individuais. Eu não estou dizendo para tirar coisas do seu portfólio, mas às vezes vale a pena trazer alguns dos seus trabalhos mais para frente para fazer com que as pessoas entendam a sua relevância para aquele trabalho o qual você está almejando. Chegamos a um dos pontos mais importantes do nosso repertório internacional material. E apesar de eu ter falado que o repertório internacional material é muito tangível, essa coisa não é tão tangível assim. É o perfil no LinkedIn. Mas tudo bem, dá para abraçar o computador. Quando a gente fala de LinkedIn, muita gente pensa nessa plataforma onde a gente acaba colocando as nossas informações em formato de currículo com a esperança de alguém chegar no nosso perfil e dizer: nossa, excelente pessoa, vou contratar. Apesar disso acontecer, sim, é possível, esse não é o melhor jeito de você usar o LinkedIn. O melhor jeito de usar o LinkedIn é usá-lo justamente para networking. Aquela coisa que a gente falou no repertório internacional não material. Ou seja, compartilhar artigos relevantes, compartilhar as suas opiniões, experiências que você teve no passado com a sua rede e realmente se conectar com eles, interagir com quem está na sua rede e participar dos círculos relevantes para aquilo que você almeja também. Maneiras de utilizar o LinkedIn também envolvem você contactar as pessoas diretamente que são interessantes para você, mas sem ser invasivo na hora de fazer esses contatos. É muito
poderosa essa ferramenta. E às vezes você pode utilizá-la de um jeito que a sua candidatura, que talvez não fosse tão considerada, acabe sendo a que mais está na cabeça do recrutador. Pessoal, o último ponto que eu resolvi falar com vocês é um ponto importantíssimo na hora de você procurar um emprego fora do país, porque ele te dá mais segurança, ele te dá mais tranquilidade. E esse ponto é dinheiro, grana. Porque muitas vezes, mesmo que você já seja contratado do Brasil para uma empresa fora e você tenha um relocation package, ou seja, a empresa vai pagar o seu transporte aéreo, a empresa vai pagar a sua mudança para o país, vai levar seus móveis, ou te dar alguns móveis novos, a empresa vai pagar hotel ou uma casa nos primeiros meses. São coisas assim excelentes, mas vão surgir gastos inesperados. Ou às vezes a empresa acaba fazendo tudo isso por base de reembolso e você acaba precisando do dinheiro de qualquer forma de antemão. E, gente, surge tanto gasto inesperado. Olha, na hora de eu mudar pra cá, surgiram gastos de calção pro lugar que eu vou morar, no lugar que eu tô morando agora. Surgiu o gasto de comprar utensílio de cozinha, gasto de comprar lençol, fronha. São tantas coisas que a gente precisa na hora de mudar que a gente precisa desse dinheiro. E a gente também tem que pensar no seguinte: e se a gente conseguir um emprego e for demitido logo em seguida? Porque tem o tempo de experiência. Pode acontecer milhões de coisas. A gente está vivendo num momento de pandemia onde isso aconteceu com muita gente. E aí, a gente vai ficar em outro país sem nenhum tipo de suporte? A gente precisa ter essa segurança. E sobre esse assunto também vou falar em outro vídeo separado. Inclusive, gostaria de falar que foi um prazer participar desse vídeo aí com vocês e poder dar alguns insights sobre coisas que são relevantes na hora de procurar um emprego fora do país. Eu vou fazer um vídeo, como eu falei, sobre cada um dos pontos do repertório internacional, tanto do não material como do material, e por isso não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, para você ficar sabendo quando esses vídeos saírem e você ficar muito melhor preparado na hora de buscar uma carreira internacional. Deem o like, comentem e enfim, galera, foi um prazer. Um abraço, até mais!